Existem novelas que inspiram vidas. Quantos contos de fada já inspiraram muitas e muitas vidas, muitos desejos? Agora, por outro lado, existem muitas vidas, essas sim, que inspiram novelas, que inspiram contos, que inspiram peças, porque são muito cheias de vida, não, André? Pois é, Petri, a gente vive um tempo, acho que muito especial, a gente é muito abençoado de estar vivendo esse momento de tantas transformações e que possibilita que as pessoas vivam essas transformações na sua vida também de uma maneira cada vez mais intensa. E nós estamos aqui hoje com um convidado, esse sim muito inspirador, e é para conhecer. Já trouxemos ele uma vez aqui, mas agora a vida dele virou peça de teatro e ele mesmo é o protagonista da própria vida, que é o Léo Moreira Sá. Boa noite, Léo. Boa noite. Boa noite, Petra. Boa noite, André. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, muito grande. Bom, eu Obrigado. fiz toda essa introdução só para dar uma ideia para o ouvinte, porque a tua vida, e é até por isso que nós estamos com essa entrevista também em vídeo no site da CBN, para você que quiser também acompanhar o vídeo dessa entrevista, a gente quis te trazer de novo para você contar a respeito dessa vida tão efervescente que você teve, de tantas transformações, como disse o André, e agora Sim. você está se expondo também em peça de teatro. Conta um pouquinho pra gente. Então, havia um projeto antigo, né, meio engavetado, de um livro que eu estava lá escrevendo, né, depois de tantas décadas, né, de tantos acontecimentos loucos na minha vida, quando surgiu essa ideia do monólogo, e eu entrei no edital PROAC LGBT e fomos premiados. Mas eu tenho um aliado incrível, que é o Nelson Baskerville, né? Mas eu convidei o Nelson quando eu fui ver o Luiz Antônio Gabriela, pelo tratamento que ele deu de uma forma positiva para a travestilidade e para a transexualidade, né? Então acho que essa união foi realmente maravilhosa. E no caso da outro espetáculo, ele fala justamente de um transexual, de uma mulher transexual. Na verdade, de uma travesti, na dentro verdade. da nomenclatura, Isso, né, do discurso político hoje sendo construído. Sim, mas é uma travesti, É uma na travesti, verdade. né? E no teu caso, contando a história da tua... Vamos botar transformação, que eu sei que não é o termo mais politicamente correto, Mas pra gente entender também, mas né, da tua André? identidade como mulher para homem, né? A tua transformação, a gente sabe que o termo politicamente correto não é transformação, porque você, na verdade, sempre foi um homem no corpo de uma mulher, a gente sabe disso, mas foi de você buscar exteriorizar a tua essência, né? Exato. Bom, primeiro, eu acho que o maior objetivo dessa peça é levar a informação, que foi o que mais me faltou durante toda a minha vida. Essa informação da transexualidade, dessa possibilidade de eu ser exatamente quem eu sou. Uhum. Então, eu passei pelo menos 40 anos assumindo vários discursos e, assim, não renego nenhum deles. Foram experiências maravilhosas, desde os anos 80, né? Tudo começou ali nos anos 80 na USP, quando eu descobri os filósofos franceses, né? Sartre, Simone de Beauvoir, Foucault, e eles me trouxeram para fora uma resposta maravilhosa, que o problema não estava dentro de mim, que não era eu a pessoa errada, era, na verdade, toda a cultura que formatava as pessoas dentro de de um binarismo reprodutor heteronormativo. Léo, quando a gente olha para você, a gente vê esse homem que você talvez tenha sempre esse sentido, né? Com certeza, sempre senti esse ser que você vê. Esse ser ele tá muito mais próximo ao masculino do que ao feminino, como você nasceu. Hoje você vai encenar a peça Lu e Léo, é isso, né? O nome que traz essa dicotomia, esses dois lados. Como é que é se expor e expor esses dois lados no palco? Sim. Aí eu vou só fazer um pequeno esclarecimento. Na verdade, quando eu falo da Lu, né, eu não estou dizendo assim, ok, a Lu sou eu num tempo e espaço X, sou eu, com certeza. E o Léo é um redimensionamento, né? É uma camada que me fez... existir, de verdade. Que me fez integral. Tá. Que me libertou totalmente. Mas você sente como se fosse uma outra encarnação? Como é que você
enxerga a Lu, na verdade, né? A Lu, eu enxergo eu mesmo, como eu enxergo como criança. Uhum. Não é uma outra encarnação, sou eu. Eu me sinto um ser humano em formação, em mutação, tá? Então a Lu foi uma resposta possível naquele momento, tá? Naquele momento que eu não tinha informação, que eu poderia ser o Léo, a Lu foi essa resposta. E eu acho que ela cumpriu bem essa missão, e se tornou uma grande artista, foi a baterista das Mercenárias, que eu tenho um grande orgulho, eu sou fã dela, como eu sempre falo. Mas... Quando você foi baterista ainda era a Lu? Era a Lu. Quer dizer, vamos falar assim, a Iô, sem problemas. Por quê? Tá. Porque eu já fiz eu já superei essa questão de gênero, porque gênero, como todos nós já sabemos, são construções sociais, né? Então, assim, a cultura construiu ali, definiu que quem nasce com pênis é homem, quem nasce com vagina é mulher. Então, são definições culturais. Então, eu, por exemplo, eu busco não estar dentro dessas categorias. Então, é claro que eu, estrategicamente, politicamente, me defino como homem transexual, em solidariedade aos meus pares políticos, mas rejeito todo e qualquer tipo de categoria. Eu tenho uma visão queer, poderia até me definir aqui como um transqueer, só que seria mais uma categoria. E por que as pessoas têm tanto receio, Léo? E como o André falou assim, não é o certo dizer, não é o politicamente correto. E as pessoas se sentem, porque realmente a gente tá em confronto com o diferente. Você é uma pessoa diferente. Sem dúvida. E quando a gente fala do queer, isso até eu falava numa palestra aqui, conversando com uns alunos de universidade semana passada, em que eu falava, nós nos sentimos queer, ninguém é igual a ninguém. Ninguém é igual, é isso, mas esse monólogo, agora até me emocionei, que é justamente, essa é a grande questão. Nós não trazemos respostas, não tem respostas ali. É uma síntese dos meus momentos mais importantes da minha vida, que trazem perguntas. Sempre, quem sou eu? O que sou eu? Até o final é quem sou eu. Porque, na verdade, você nasce e depois você perde a sua identidade. A partir do momento que você entra na sociedade, a sociedade vem dizer para você, você é X e você é Y. Então a sua identidade se perdeu. Então esse universo único que cada ser humano é defendido na peça como liberdade. Se nós conseguirmos desamarrar essas formatações, a gente vai chegar pelo menos a uma liberdade possível. É o que eu estou tentando fazer. E você consegue trazer essa inquietação, essa angústia? Porque eu acredito que até você conseguir formatar essa consciência de que é assim diferente, de que eu estou em construção, tem um período de angústia, não, Léo, em que você precisa sair desse casulo e assumir essa diferença. Eu acho que a maior angústia é o medo, é na hora que você percebe que você vai ter que se mergulhar num vazio. Porque sem o respaldo da cultura, é um vazio. E você vai entrar nele e vai... Eu me sinto um aventureiro em processo. Então, assim, não me formato. A minha identidade... Eu não posso formatar a minha identidade como um homem transexual, um homem... Não, eu não posso formatar. Ela está em processo e em mutação. E realmente é uma inquietação... Mas traz uma sensação de liberdade que não se paga. No espetáculo, que eu não pude ver porque estava nessa semana, você foi uma vai? semana Vocês vão, complicada, eu que eu sei. vou ainda. Essa foi bem intensa. E eu vou te perguntar. Depois falamos sobre isso. Mas quando você fala de transformação, você não consegue fazer paralelos também, não apenas a questão de identidade de gênero, mas sei lá, uma pessoa que era advogado e que na verdade sempre sonhou em ser médico, ou que, né, não é o mesmo processo também? Vocês estão incríveis, vocês participaram do processo, porque é justamente isso que nós trouxemos, que é claro que a arte, ela não pode falar só para um segmento, né? Isso é ativismo. Então a arte fala para o ser universal. Então onde nós íamos buscar essa conexão, essa intersecção, justamente na inadequação que todo ser humano tem em algum momento da sua vida, até mesmo com o seu corpo, ou com o ambiente onde ele vive. Então a gente busca isso. Então os questionamentos, nós pretendemos que cheguem em cada ser humano para que ele sinta, puxa vida, eu também sou inadequado. Por que eu estou me formatando para responder a uma função social, a uma cobrança social?
né? Então, é isso que a gente quer chegar. Nós queremos chegar que a pessoa acorde para refletir. Não é tanto que a transexualidade, ela não é falada explicitamente. Tem uma única hora que eu falo, eu sou um homem de 50 anos transexual. Um único momento. Em nenhum momento a gente fala transexualidade. É claro que é um transexual que está falando ali, é claro que o pano de fundo é a transexualidade, mas com todas as consequências que esse caminho de vulnerabilidade social acaba nos empurrando para a margem do crime, para as drogas, para trabalhos alternativos, perigosos, né? Então, nós falamos de todos esses aspectos, entendeu? Então, e isso não é só o transexual que vive. A população em geral. Sim, uma pessoa, um obeso que faz uma cirurgia bárica que se transforma em magro, muda a identidade social dele também, completamente, né? Com certeza. Com certeza. Então, são as adaptações, inclusive, as mais corriqueiras, que a gente pretende levantar. É um debate que a gente está tentando levantar. Léo, e é claro que a gente vai ter que te fazer essa pergunta nessa Por semana favor. que foi tão especial. Sim. Não, nem é polêmica, mas é em relação mesmo à manifestação, essa indignação contra essa falta de respeito mesmo. E o brasileiro se levantou, foi às ruas. Em que medida você também se sente representado nesse momento político que o país vive, de se revoltar mesmo com o que existe? Olha, eu me sinto um ser privilegiado, eu tenho 55 anos, eu fiz parte, eu estive lá com a população pelas diretas já, estive no impeachment e hoje eu vejo uma forma de manifestação completamente especial. Ela é completamente civil. Eu vejo inclusive uma crise de representatividade. Eu acho que o grande problema não é os 20 centavos. É claro que se você multiplicar por milhões de usuários, você vai ver o lucro do empresário. O grande problema é que todos os ônus caem sobre a população e isso o brasileiro sempre engoliu a seco. Então, pela primeira vez, essa indignação está vindo. Mas não é só isso. Isso é uma gota d'água. O que está vendo é uma crise de representação. O que o povo brasileiro está dizendo, olha, esses políticos não nos representam, porque o canal de diálogo, ele foi muito distanciado. Não existe mais diálogo, é tudo vindo, vai ser assim e vai ser assim, enfim, e todo esse autoritarismo e principalmente a forma de fazer política nesse país. A consequência pior, que eu considero também uma gota d'água, o fato da Comissão de Direitos Humanos está sendo presidida por um cara que não defende direitos humanos, a grande parte da população, que é a população gay, negra e sei lá o que mais. Inclusive, sei lá, imagina agora, um pouco ele está contra os umbandistas, contra os candomblés, entendeu? Então, contra as minorias. Contra as minorias. Então, como pode essa vergonha nacional e internacional estar acontecendo no Brasil? Então, eu acho que é essa grande crise positiva para nós, que acordou o Brasil, que hoje vai para a rua e fala, essa gente não nos representa. É isso. Então eu estou, tanto que eu sou anarquista, cara, de repente eu penso assim, nossa, será que o sonho anarquista pode acontecer? Porque os partidos políticos não estão ali. É o povo indo e cada um, eu trouxe aqui, gente, estava lendo aqui na Folha de São Paulo, e cada um leva a sua reivindicação, sabe? Cada um, olha que coisa maravilhosa. E esse trabalho de empoderamento, e aí eu vou trazer do macro para o micro, foi um trabalho que você teve que também fazer na tua vida. E aí, assim, para chamar atenção também para os personagens cotidianos da nossa vida, da nossa sociedade. O povo agora, ele está descobrindo, redescobrindo que tem poder. Trazendo para a vida micro do Léo, você teve que redescobrir esse poder que você tinha de ser quem você é na tua vida. Ai, com certeza. Esse talvez seja o caminho mais difícil na vida de uma pessoa. Sim. Eu passei, eu acho que eu fiz eu transitei ali por alguns espaços que me foram empoderando, que eu considero, o primeiro espaço importante foi a USP, depois o Somos, que foi o primeiro... O que é o Somos? Explica para o Somos foi o primeiro grupo de afirmação homossexual que levantou a primeira bandeira que atravessou todas essas décadas e hoje nas paradas, né? E que conquista maravilhosa e tem muito ainda a conquistar. Muito ainda a conquistar. Eu fiz parte, depois, aí eu saí do Somos, fui para o GALF, que era o Grupo de Ação Lesbo Feminista.
Aí eu tive contato com as feministas, que foi maravilhoso. Olha, sério, elas olhavam para mim, elas viam o opressor em mim. Eu não tinha muita chance lá dentro, sabe? E eu não entendia, muito mais louco é que eu não entendia por que eu não me integrava, se aquele mundo poderia ser o meu, sabe? Eu precisava de um lugar. E nem naquele lugar eu estava adequado. Então eu não me adequava em nenhum lugar. Mas assim, o contato com as feministas foi maravilhoso, de me sensibilizar pela questão da opressão, né, do homem contra a mulher, da sociedade patriarcal como um todo. A USP me deu essa base teórica para eu empreender essa jornada, né, em busca da minha verdade, né, como um herói. E demorou muito, sabe? E eu tive assim, talvez o pior obstáculo na minha vida foi que eu cedia a sedução das drogas. E as drogas, elas me pegaram por 10 anos. Fiquei dependente da cocaína. Consequentemente, muito envolvido com todos os aspectos dessa, né, da droga, da cocaína, né? E teve essa tragédia de eu ter sido preso, não sendo criminoso, mas praticava o crime. Então fui preso, fiquei alguns aninhos, e o que me protegeu lá dentro foi o fato de eu ter um pouquinho ter uma qualificação para me tornar professor. Eu me tornei professor lá dentro, de ensino fundamental. Então essa parte da cadeia é uma parte que eu levo para a peça, e foi um dos momentos mais difíceis de rememorar. E esse processo criativo foi a coisa mais difícil da minha vida, porque eu tinha, inclusive, o Nelson, ele é extremamente disciplinador, ele quer um rigor muito grande, isso foi maravilhoso, mas, nossa, eu tive que tratar das minhas feridas, dar um salto qualitativo como ator. E tava ali como profissional, não só como uma terapia, né? Isso, não. E assim, você traz todos os seus fantasmas e vai depurando, até chegar naquilo que você pode levar para o espectador, para que ele receba sem aquela carga horrível, porque você não pode jogar uma carga emocional, né? Você tem que chegar como uma questão, olha o que pode acontecer, olha o que está acontecendo, o que você pensa sobre isso? Olha para onde vai um ser humano inadaptado que não consegue achar o seu lugar, que só se sente excluído, que se sente levado para a marginalidade. Ok? O espetáculo vai estar em cartaz até quando? Ele está aqui no Centro Cultural São Paulo? Sim, nós acabamos de estrear com esse pano de fundo maravilhoso, que eu considero positivo. Momento positivo, momento de mudança. Eu acho que o meu espetáculo tem esse privilégio de estar estreando nesse momento, nessa conjuntura sociopolítica cultural. E nós estaremos terças, quartas e quintas durante esse mês, né, lá no Centro Cultural São Paulo, todas as 9 horas da noite. Léo Moreira Sá, que esteve aqui no CBN Mix Brasil desse domingo. Inclusive, eu lembro aos ouvintes que também podem assistir em vídeo na íntegra essa entrevista que você ouviu agora no site da CBN, até porque isso é muito importante. A gente fez questão também de trazer o Léo aqui para as câmeras, porque é muito importante que o ouvinte entenda do que a gente está falando, né? Dessa transexualidade, pode falar assim, né, Léo? Por favor. E para mostrar mesmo como a essência dele é isso que você vê, isso que você ouve, e entender também como é importante mergulhar nessa transformação como ele fez, e agora mostra em peça. E vai continuar mostrando e essa busca, né, Léo? Muito obrigada por estar aqui com a gente nessa noite. Eu convido vocês, todos os ouvintes, espectadores, para ir lá conferir, que vale a pena, viu? Eu espero todos com muito amor, muito carinho. Muito obrigado, viu? Obrigado. Valeu.